Começa agora, pela Rádio Três Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Boa tarde a todos, meu nome é Marco Aurélio, mais uma vez aqui estamos em nome da Sociedade Espírita Joana de Ângeles para trazer até você, prezado ouvinte, uma mensagem à luz da doutrina espírita. O tema que nós iremos conduzir hoje é falar sobre o mal no mundo. E como sempre fazemos, vamos iniciar com a leitura de uma mensagem, cujo tema é o mal e o remédio. E ela diz assim: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que não nascessem nesse vale de dores? Espera aí, pois, todos vós aí que viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor, por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheceis o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes da morte limitada? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesses de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso, a par da eterna glória reservada ao que tenham sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolação para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando parai-vos no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta contra a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabias que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se o triunfasses, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele ao morrer se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só o infalível amor, a fé, o apelo e ao céu. Seja na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor. O anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal de salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais
se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos o hino de reconhecimento de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as acumulará de bem-aventuranças. Essa mensagem foi ditada por Santo Agostinho em Paris, 1863, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Então, como é difícil para nós compreendermos o mal no mundo, né? Como é difícil para nós que tanto almejamos a felicidade, a paz, a tranquilidade, compreendermos os momentos de dores, de lutas e de sofrimento. O que Santo Agostinho quer nos passar aqui é que nós, para que possamos entender algumas coisas da vida, algumas coisas que num primeiro momento nós entendemos como mistérios, os mistérios por que sofremos, por que nossas provas, por que passamos por isso, por aquilo, é necessário que nós deixemos um pouco a vida presente, deixemos um pouco de lado a atual encarnação e pensemos na vida futura. Pensemos no que nos reserva a eternidade. Talvez seja muito difícil a você que me ouve neste momento essa compreensão, porque somente mesmo através de um estudo aprofundado, de um entendimento e de uma compreensão muito grande sobre a imortalidade do espírito, sobre a reencarnação, sobre a vida futura, é possível compreender tais afirmações. São questões que a doutrina espírita vem nos revelar com bastante naturalidade. O que podemos dizer a você neste momento é que é muito importante que nós tenhamos a crença em Deus. Um Deus que para todos nós é justo, é bom, é poderoso. Tudo que nos acontece por sua permissão. Não cai uma folha de uma árvore que não seja da vontade de Deus. E se o Deus que você professa, como o Deus que eu professo, como o Deus que todos nós cristãos professamos, tem essas características, especialmente a bondade e a certeza de que tudo acontece segundo a sua permissão, o que nós podemos afirmar é que tudo que está nos acontecendo é por permissão de Deus. E se é por permissão de Deus, atende o princípio da bondade e da justiça. Assim,
por isso Santo Agostinho nos fala tanto sobre a importância da fé, como ele nos afirma aqui: a fé é o remédio seguro do sofrimento. Só há um remédio infalível: a fé, o apelo ao céu. E é nessa fé que nós precisamos nos segurar, que nós precisamos nos sustentar, para que nós possamos conviver de forma tranquila, de forma pacífica, com todas essas aparentes injustiças, aparentes iniquidades, essas questões que nos parece que o mal muitas vezes está sobrepujando o bem. Mas não, o bem sempre vencerá, o amor sempre vencerá. Se não é agora, com certeza será no futuro. E para que nós possamos melhor compreender estas questões, vamos trazer algumas orientações que a doutrina espírita nos apresenta. Questões estas que estão contidas em um livro dos Espíritos que foi codificado por Allan Kardec e entregue à humanidade em 18 de abril de 1857. Se não, vejamos. Vamos verificar o que nos diz os Espíritos, o que está contido na pergunta de número 634 de O Livro dos Espíritos. A pergunta é: por que está o mal na natureza das coisas? Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? A resposta dos Espíritos: os Espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho do mal, mais longa será sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Então, como nós podemos verificar, embora Deus pudesse ter criado de forma diferente, ele optou por fazer desta maneira e por uma razão muito simples: para que nós pudéssemos ser coautor do universo, coautor da obra da criação. E aí, por que uns seguem o caminho do bem e outros os caminhos do mal? Única e exclusivamente em função de uma lei de Deus, da qual ele não abre mão: o livre-arbítrio, a lei de liberdade. Deus não criou maus nem criou bons, criou simples e ignorante, e isso é talvez uma das principais compreensões que nós devemos ter, de que todos nós fomos criados iguais e todos nós chegaremos ao mesmo destino. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, e todos nós chegaremos ao estágio de perfeição. E nesse estágio de perfeição é onde nós encontraremos a tão sonhada felicidade. Nos diz a física que a menor distância entre dois pontos é uma reta. E Jesus vem e nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O melhor caminho para que nós possamos sair do estágio de simples e ignorante e chegarmos ao estágio de perfeição é seguirmos o Evangelho de Jesus. Ainda somos aprendizes desse Evangelho. Através da reencarnação, nós iremos nos melhorando gradativamente, até que o mal possa deixar de existir e passe a existir só o bem. Para isso,
nós deveremos sair do estágio de espíritos imperfeitos, passarmos pelo estágio de bons espíritos e chegarmos até o estágio de espíritos puros. Há uma longa caminhada a ser desenvolvida. E segundo os espíritos, nós, habitantes da Terra, estamos muito mais próximos do ponto de origem do que do ponto de destino. Assim, ainda precisaremos conviver com o mal durante algum tempo. Qual o tempo? É o tempo necessário à reforma íntima, à mudança moral, à transformação moral, porque cada um dos espíritos se propõe a fazer. E é por isso que a sua participação é muito importante, para que nós possamos ver o bem implantado no planeta. É necessário que cada um se esforce no sentido de transformar-se, independente do outro, independente do que cada um faça, que cada um procure fazer a sua parte. Como fazer? É muito simples. Pergunta número 630 do Livro dos Espíritos. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Ou seja, fazer o bem é cumprir com as propostas que Jesus nos traz. A proposta do perdão, a proposta da paciência, da misericórdia, da compreensão, do amor ao próximo, enfim, comportamentos que nós ainda somos mero aprendizes, mas como já dissemos e como os Espíritos nos afirmam, um dia chegaremos lá. Um dia seremos todos anjos, seremos todos espíritos superiores, e neste dia reinará na Terra o bem. Nos afirma os Espíritos: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? É a última pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta número 1019. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da fidelidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma nova geração. Então, os espíritos do mal, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para os mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos mais atrasados. Neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva? Não descobris a menos sublime alegoria do pecado original? Considerado deste ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias faltas e não pela de seus pais. Todos vós, homens e mulheres de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo
na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo grão que houverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos de que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. São Luís. Conforme dissemos, esta é a última mensagem que está em O Livro dos Espíritos, pergunta número 1019, e que nos mostra que um dia o bem prevalecerá. Vamos ao nosso momento musical e em seguida retornaremos para darmos sequência ao debate do tema. Após ouvirmos a música Aprendizes do Evangelho, retornamos para darmos continuidade a esse caminho. E quando falamos em caminho, acreditamos que exista um que seja fundamental para todo o processo de evolução do ser humano, que é a educação. A educação é o caminho. E aqui me refiro não a essa educação da escola, não a educação que venha trazer o conhecimento tecnológico, o conhecimento das ciências, mas refiro-me à educação da parte moral, à educação da parte espiritual, à educação dentro do Evangelho de Jesus. Para que nós possamos buscar esse caminho da educação, é necessário que nós pensemos nas crianças. Para isso, os centros espíritas, de uma forma geral, têm as suas escolas de evangelização. É necessário que, desde criança, elas iniciem a prática do Evangelho. Mas tão importante quanto a criança é que os pais, através, por exemplo, do culto do Evangelho no lar, ou seja, é levar o Evangelho de Jesus para dentro de casa, é levar o Evangelho de Jesus não apenas no aspecto do conhecimento, mas fundamentalmente no
no aspecto prático, no aspecto das suas realizações. Quando falamos da educação dos jovens, da educação das crianças, precisamos pensar o seguinte, que uma vez reveladas tendências para a prática do mal na criança ou no jovem, os pais e educadores devem esforçarem-se pela correção, buscar apoio profissional quando necessário, seja apoio médico ou psicológico, e fundamentalmente buscar o auxílio espiritual, porque muitas vezes, como nós sabemos que somos espíritos milenários, somos espíritos que já vêm de outras reencarnações, cada um de nós trazemos um histórico, cada um de nós trazemos algumas questões que precisam ser resolvidas, que precisam ser equacionadas. E para que nós possamos equacionar tudo isso, é fundamental essa parte espiritual. Quando falamos, por exemplo, no mal, em se tratando da doutrina espírita, todos nós sabemos da existência da influência espiritual sobre os espíritos encarnados. Na pergunta de número 459, Kardec formulou aos espíritos a seguinte questão: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta dos espíritos: muito mais do que imagineis. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Evidentemente, o fato deles nos dirigirem não significa dizer que nós não tenhamos controle sobre as nossas ações. Através das preces, através dos bons pensamentos, nós podemos atrair para junto de nós a influência espiritual positiva. Assim como existe a influência negativa, também existe a influência positiva. Graças a Deus. E quando falamos nessa educação como caminho, eu peço a você que nesse momento nos ouve, sejam pais, sejam mães, que pensem sobre a responsabilidade de vocês quanto educadores. A responsabilidade de fazer com que esse jovem que está sob sua tutela, que está sob a sua orientação, possa aprender a praticar o bem, possa aprender que muitas vezes é necessário que nós pratiquemos coisas contrárias àquilo que o mundo normal, quer dizer, mundo normal entre aspas, o mundo do cotidiano nos orienta. Por exemplo, nós temos 3 práticas fundamentais, 3 atitudes inteligentes perante o mal. Uma delas é o perdão. Como é difícil nós praticarmos o perdão. E como muitas vezes os educadores não sabem orientar os jovens para a prática do perdão. E orienta de forma equivocada. Tipo aquilo, bateu, levou. E o que Jesus nos recomenda com relação ao perdão? Que nós não perdoemos 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Que quando nos bater numa face, que nós ofereçamos a outra. Oferecer a outra não significa dizer oferecer a outra para bater também. Significa dizer que quando ele oferecer a face da violência, nós ofereçamos a face do perdão. Conforme disse, 3 atitudes inteligentes perante o mal: a benevolência, a indulgência e o perdão. Benevolência, indulgência e perdão, que nada mais é do que o verdadeiro sentido da palavra caridade. Nós não conseguimos exercer o perdão dissociado da benevolência e da indulgência. Para que a gente possa perdoar, é necessário que a gente seja indulgente, ou seja, que a gente compreenda que muitas vezes o nosso próximo teve um comportamento equivocado
não por vontade própria, mas muitas vezes por uma orientação equivocada que ele tem desde lá de criança. A prática do bem, ela é fundamental para que nós possamos caminhar neste mundo. Vamos ao nosso novo momento musical e em seguida voltaremos para a parte final do nosso programa. Vem, Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que ventura mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera, criancinhas pedem pão, homens lutam como fera. Vem Senhor, vem refluir os caminhos. Vem Senhor, vem refluir corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem Senhor, vem refluir os caminhos. Vem Senhor, vem refluir corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vamos então à parte final do nosso programa e iniciamos com mais uma mensagem que traz como tema maledicência. E assim diz: Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama por vezes a energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhes as águas e inutilizar-lhes esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais
é dilatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Quando surja o problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do mestre, solucionando a claridade da sua luz, mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores, e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice, mas sabemos igualmente que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Esta mensagem está no livro Fonte Viva, foi editada pelo Espírito de Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Como nós podemos ver, Tiago nos recomenda que nós não falemos mal um dos outros, porque se eu estou falando mal, automaticamente eu estou julgando. E o Mestre Jesus nos recomenda: não julgueis para não serdes julgados. É necessário que a gente esteja muito atento a todas essas questões da maledicência, especialmente nos momentos em que nós vivemos, um momento onde as redes sociais estão aí a esparramar ódio, a esparramar a maledicência, a esparramar o que nós chamamos das fake news. E muitas vezes os indivíduos, homens, mulheres, crianças, acabam por compartilhar as informações que não são verdadeiras sem nenhum critério, sem nenhuma preocupação em saber se aquilo é verdadeiro ou não, se aquilo vai ferir alguém ou não, simplesmente recebeu, transmite. E aí nós trazemos aqui uma mensagem que acredito seja bem oportuna para esse momento. É a mensagem que chama As Três Peneiras de Sócrates. Conta-se que certa vez um amigo procurou Sócrates para contar-lhe uma informação que julgava ser do seu interesse. Diz o amigo: quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas três peneiras. Diz o interlocutor: três peneiras? Que queres dizer? Vamos peneirar aquilo que queres me dizer. Devemos sempre usar as três peneiras. Se não as conheces, preste bem atenção. A primeira é a peneira da verdade. Tens certeza que isso que queres me dizer é a verdade? Diz o interlocutor: bem, foi o que eu ouvi os outros contarem. Não sei exatamente se é a verdade. A segunda peneira, diz Sócrates, é a peneira da bondade. Com certeza, deves ter passado essa informação pela peneira da bondade, ou não? Como assim? Envergonhado, o homem respondeu: devo confessar que não. Bom, então vamos à terceira peneira, diz Sócrates, é a peneira da necessidade. Pensaste bem se é necessário contar-me este fato, ou mesmo passá-lo adiante? Vai resolver alguma coisa? Vai ajudar alguém? Vai melhorar alguma coisa? Diz o interlocutor: necessário? Na verdade, não. Então disse-lhe o sábio: se queres contar-me, não é verdadeiro, nem bom, nem necessário, então é melhor que guardes apenas para ti. Quantas informações estão sendo veiculadas e que talvez nós precisemos guardar apenas para nós.
para que nós não possamos disseminar o mal, disseminar a maledicência. Pense nisso. Da próxima vez que você receber uma mensagem, principalmente através do WhatsApp, através de Facebook, muito cuidado para que você não possa retransmitir muitas vezes aquilo que não atende a essas 3 peneiras de Sócrates. Como nos diz Bezerra de Menezes, o mal será extinto. Na didática de Deus, o mal não é recebido com ênfase que caracteriza muita gente na Terra. Por isso, a condenação não entra em linha de conta nas manifestações da misericórdia divina. Nada de anátema, nada de gritos, nada de baldões ou pragas. A lei de Deus determina em qualquer parte, seja o mal destruído, não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. A propósito, meditemos. O Senhor corrige. Sim, Ele corrige. De que forma? A ignorância com a instrução, o ódio com amor, a necessidade com socorro, o desequilíbrio com reajuste, a ferida com bálsamo, a dor com sedativo, a doença com remédio, a sombra com a luz, a fome com o alimento, o fogo com a água, a ofensa com o perdão, o desânimo com a esperança, a maldição com a bênção. Somente nós, criaturas humanas, por vezes, acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte de que a única energia suscetível de remover o mal é extingui-lo, e será sempre a força suprema do bem. Na doutrina espírita, nós sabemos existir a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Tudo aquilo que você fizer, você receberá de volta. Se você fizer o mal, você receberá o mal. Se você fizer o bem, você receberá o bem. Se você amar, você será amado. Se você odiar, você será odiado. É necessário que nós busquemos uma elevação espiritual, a fim de que nós possamos superar essas questões humanas. Como nos diz aqui na mensagem, nós precisamos fundamentalmente superar o orgulho e o egoísmo, que, segundo os Espíritos, são as chagas da humanidade. O egoísmo é aquilo que faz com que o indivíduo pense único e exclusivamente nele. E o orgulho é aquilo que faz com que o indivíduo deixe de ser humilde. O orgulhoso, ele é de fato aquela pessoa que se julga o dono da verdade. E o orgulhoso está muito propenso a discussões, a debates, à prática do mal, porque muitas vezes ele não consegue admitir que a verdade não está com ele, que talvez esteja com outro. Ou melhor, a verdade de fato não está com nenhum de nós, ela está com um pouquinho com cada um de nós. Isso foi a sabedoria de Deus para que nós, humanos, pudéssemos viver através da lei de sociedade e nos unirmos para que nós possamos fazer com que o seu reino, o reino de paz, de amor e alegria, possa se fazer presente. É o que nós tínhamos a apresentar na tarde de hoje e queremos te deixar um convite. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, venha nos fazer uma visita, venha participar de uma das nossas reuniões públicas, que acontecem todas as segundas e quintas, a partir das 20 horas. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica na Travessa Paulino Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, bem ali ao lado do Residencial Vila Nova, Residencial do Sola. Será um prazer recebê-lo, será um prazer compartilhar com você
as nossas experiências, os nossos conhecimentos, o que nós fazemos sempre nesses estudos públicos. E gradativamente vamos evoluindo e vamos nos melhorando. Muita paz, que Jesus nos abençoe e que Ele faça com que o reino de paz, de amor, se estabeleça na terra. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Uma boa tarde a todos. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, confiando, trabalhando e perdoando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura
sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai.